Gravando em 3, 2, 1, valendo. Ana, volta pra mim, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais viver sem você. Eu prometo que vai ser diferente. Ana voltou. Infelizmente morreu 18 dias depois. Larissa, atende meu telefone. Eu só quero conversar. Prometo que só vai ser uma conversa. Larissa aceitou encontrar com ele. Mas foi a última vez que alguém a viu. Daniele, você sabe que eu te amo. Não faz isso com a nossa história. Vamos recomeçar. Daniele acreditou e virou mais um caso de feminicídio. Esses são alguns relatos do que a gente vem vivendo ultimamente na sociedade brasileira. E assim feito Larissa, Ana, Daniele, a gente tem visto diariamente casos e mais casos. Mas isso não é só de agora. Isso é de muitos anos, de muito tempo, de muitas histórias que vêm acontecendo no país e no mundo. Bora Comentar de hoje vai falar sobre feminicídio. A gente roda a vinheta e já volta com o nosso comentário sobre esse assunto. Rodou. O Bora Comentar de hoje, na segunda edição, vai falar sobre um assunto muito importante que ele vem cada vez mais sendo demonstrado no mundo da mídia para que a gente fique mais informado por dentro e atento a todos os passos dos casos de feminicídio que as famílias brasileiras vêm vivendo. E eu vou deixar a palavra agora Renata, que tem estudado bastante sobre esse assunto, que incomoda muito a gente durante toda essa pesquisa que a gente fez. E aí, Renata, o que é que você traz pra gente nesse novo episódio do Bora Comentar sobre um assunto tão importante, um assunto muito sério, que é o feminicídio no país e no mundo, né? Olha só, é muito absurda a situação, né? A gente vive esse clima de terror, de violência, mas ele é muito antigo, como você falou, né? Ele é uma coisa que vem de muitos anos, de muito tempo. Não é de hoje que se mata mulher por ser mulher. Agora, é de hoje que se chama isso de feminicídio. Antes era um homicídio normal, era tratado como um crime comum, mas sempre se matou mulher, sempre se teve ódio às mulheres. E assim, não é à toa que a gente luta para ter os mesmos direitos, para ter as mesmas oportunidades, porque o mundo é desigual, entendeu? Em relação ao gênero, e isso acontece em relação à mulher há muito tempo. Então, assim, quando a gente vai para a estatística, quando a gente vai para o dia a dia, quando a gente liga uma TV, quando a gente assiste os jornais locais, que a gente vê que 4, 5 mulheres morrem quase que diariamente por conta disso, do ódio ao gênero feminino. Então, a misoginia é uma coisa que mata, o machismo é uma coisa que mata, e o que choca também é você ver atitudes machistas vindo de outras mulheres. Então o espaço que você tem para enaltecer outras mulheres, você usa para ser machista com essas mulheres. Então, assim, ele me pediu para ser bem concisa, para ser uma coisa muito rápida, por conta do tempo, do espaço que ele deu aqui. Mas é um assunto que não pode ser tratado com poucos minutos. É um assunto que ele machuca, é um assunto que ele precisa ser debatido, a misoginia precisa ser criminalizada. Então a gente vê 1.568 mulheres só morreram em 2025, quer dizer, em um ano foi aproximadamente de 4 a 5 mulheres por dia assassinadas no país. O Brasil já é considerado um país muito violento para as mulheres viverem. Você ter medo de sair às ruas, você ter medo de estar sozinha, você ter medo de pegar um carro por aplicativo, você tem medo de terminar uma relação. A gente vive em eterno estado de atenção. Então, assim, é muito, muito difícil ser mulher por tudo, assim. O contexto feminino, o dia a dia da mulher já é complexo. A questão do corpo, a questão da aceitação, a questão do relacionamento, a questão do mercado de trabalho, tudo é muito complicado em relação ao gênero feminino. Mas, e nós temos grandes momentos também, porque temos a questão da maternidade, as conquistas femininas, que são grandes, que são inúmeras, e agradecemos a todas as mulheres que vieram antes de nós e que lutaram por isso, mas é muito difícil ser mulher. E ser mulher no nosso país ainda é muito pior. Então, assim, é preciso se discutir isso. Houve avanços? Houve. Temos agora, foi aprovado nessa questão da tornozeleira, junto com
o monitoramento que vai ser feito pela própria vítima e tal, uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, porque infelizmente a gente precisa de um governo que chegue antes do crime, não depois do luto. Então a gente precisa muito da presença do Estado. A gente precisa que a misoginia seja criminalizada, a gente precisa que grupos como o Red Pill deixem de existir, que é um grupo que incentiva o ódio à mulher, incentiva atitudes contra a mulher. A gente precisa que brincadeiras sejam observadas como alertas, né? Quando você diz assim, esse estuprador aí, quando chegar na cadeia, ele vai virar mulherzinha, ele vai aprender. Quando você diz isso, você diz que quando ele virar mulher na cadeia, ele pode ser estuprado. Você está dando permissão a isso. Então você vê uma brincadeira, vai muito além, ela levanta toda uma cultura, ela levanta toda uma forma como o homem é criado no país. E como as mulheres são criadas no país. Porque hoje, infelizmente, nós temos muitas mulheres que são contra a outras mulheres, que criticam a vestimenta, que criticam o comportamento, que criticam a forma como essas mulheres vivem seus relacionamentos. Precisamos de sororidade, precisamos de parceria, senão todas nós vamos deixar de existir. Não se engane achando que se você baixar a cabeça para um relacionamento tóxico, você vai viver mais do que outras mulheres. Não. Quando você não for mais uma peça que interesse a esse relacionamento tóxico, você vai deixar de existir como as outras que não baixaram a cabeça para esse tipo de relacionamento. Então não se iluda, isso não garante vida eterna, nem mais tempo de vida, nem vida com qualidade. Só garante que você deixou de ajudar uma outra mulher que estava numa situação de risco. Então assim, é um assunto para várias horas, vários minutos, um momento mais... sei lá, um momento maior, parte 1, parte 2, parte 1000, porque tem muito pano para manga. Puxando, Renata, sobre essa questão de sororidade que você traz aqui pra gente, é muito importante a gente reforçar isso, que é uma palavra que, por incrível que pareça, ela tomou uma grandiosidade recente no país. Mas a sororidade, ela deve sim ser uma palavra que já deve ser trabalhada nas escolas, por exemplo. Por quê? Porque a própria mulher, a falta de empatia entre outras mulheres, até gaguejo, porque eu fico nervoso nessa situação, porque assim, é incrível ver uma mulher se disputando com outra, ver uma mulher se arrumando para outra, é incrível o que ainda existe hoje na sociedade, entendeu? Eu, por exemplo, tenho muito orgulho, eu fui criado num reduto de muitas mulheres, e via nem essa questão de não existia competitividade entre as minhas irmãs, existia muito apoio, existia muita união, existia muita parceria e cumplicidade entre elas, e falta isso entre as mulheres, e assim, mas começa a partir daí também, mas isso né? É só uma ponta, isso aí é uma questão. Precisa disso, precisa que a misoginia seja criminalizada, sim, precisa se trabalhar as crianças na escola, precisa que em casa os pais eduquem seus filhos para respeitar mulheres, que eduquem suas mulheres em casa, suas filhas, para que sejam parceiras de outras mulheres. Então, assim, é uma coisa que tem a ver com muitas vertentes. Essa questão da sororidade é um pedacinho, é uma parte do que precisa ser feito. A gente precisa proteger as mulheres. Então, veja bem, e isso é um ponto, porque se você vê, ainda tem outros viés. Se você observar, existem grupos que são considerados minoria, que também são ofendidos, que também são atacados, por serem considerados grupos tão vulneráveis quanto as mulheres. Então, assim, é um assunto que ele vai se desdobrando, como diz hoje em dia, né? São várias camadas de um assunto. Então, precisaria de um tempo maior, de uma discussão maior. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu também, lá atrás, pela minha criação, também fui uma dessas mulheres que criticou outras mulheres. Mas hoje, eu posso dizer a vocês que eu me permiti aprender. Eu me permiti conhecer, eu me permiti estudar, e eu abri a minha mente para escutar a história de outras pessoas, a ter
empatia por outras pessoas. E não aquela empatia cega, aquela empatia burra, que só faz você alimentar o seu preconceito ou justificar o seu preconceito. É a empatia que, de fato, de me colocar no lugar daquela mulher e tentar sentir o que ela sentiu e tentar não julgá-la, apenas apoiá-la. Então, assim, quando a gente vê que existe uma situação de uma mulher que vive uma relação tóxica, a gente precisa entender o que faz aquela mulher participar daquilo ali, né? Por que que aquela mulher não abandona aquela situação? Às vezes não é porque ela não quer. Às vezes é porque existe um contexto social que não vai apoiar essa mulher, entendeu? Então, assim, é um assunto que tem realmente várias camadas. Mais. Mas hoje a gente decidiu falar sobre isso porque é 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Isso. A gente vê muita mensagem fofa nas redes sociais. O tempo inteiro, né? Isso. E é uma coisa que eu estava pensando hoje, né? Eu fui à academia, então eu estava pensando, poxa, uma coisa interessante. Os momentos difíceis não tem foto. Eu não tenho foto dos meus momentos difíceis, meus momentos de crise, meus momentos de choro, meus momentos de angústia. Não tenho foto disso. Não tenho filmagem, não tenho nada disso. Mas esses momentos me fizeram a mulher que eu sou hoje, junto com os bons momentos. Então, assim, eu não vou publicar na minha rede social uma foto fofa, porque ela sozinha não fala sobre mim. E eu peço que o espaço que vocês tiverem hoje, principalmente as mulheres e os homens também, a gente precisa muito do apoio de vocês. Recriminem um homem que faz uma brincadeira misógina. Recriminem um homem que bate numa mulher. Recriminem a violência contra a mulher. Então, quando vocês fazem isso, quando vocês não apoiam esse tipo de realidade, vocês já estão dando um passo à frente. Vocês já estão além de muitos homens. Então, assim, além de não fazer, apoie a não violência. Seja contra ao homem que faz. Isso já é muito importante pra gente. Então, o espaço que o homem tiver hoje, que a mulher tiver hoje, use para mostrar a realidade e lutar a favor de mais avanços, de mais direitos. Então, assim, é o pedido que eu, como mulher, faço hoje. Eu não quero flores, não quero postagem fofa, não quero nada disso. Nem corrente, né? Não. Eu só preciso usar o meu espaço para pedir pelas mulheres, para pedir pela não violência contra as mulheres. Agora sim, eu preciso trazer um adendo aqui. É a minha homenagem para você, sem demagogia nenhuma. Eu quero te dizer, Renata, que você é uma mulher que me inspira em várias situações. Em várias situações. Esse podcast também é um deles. Você me moveu a criar isso, você me moveu a fazer esse movimento. E assim... Mas fui movida por uma mulher, Camila, que pediu. Ela que disse, é uma seguidora da gente, né? Que é uma seguidora sua. Que é uma seguidora. Que ela conhece a gente. E ela disse, olha, eu acho que você é uma pessoa, disse pra mim, que eu acho que você é uma pessoa que pode falar sobre vários assuntos. E você tem esse lugar de fala em alguns assuntos e vai ser importante colocar isso. Então, se tiver esse espaço, crie essa oportunidade, fale sobre assuntos pertinentes, assuntos fortes, assuntos que podem fazer as pessoas pensarem. Então, esse aqui é um espaço criado a pedido dela, que é uma mulher, e é uma mulher muito inteligente, uma mulher muito capacitada. É uma pessoa incrível, né? Exatamente. Então, a nossa homenagem vai para essa mulher e essas mulheres. As Camilas que aqui estão, né? Mas reforçando o meu adendo, eu queria dizer para você que você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar com você. Você se inspira e me inspira com várias coisas, mas o que eu quero chegar é sobre essa empatia que você tem com todas as mulheres, e essa evolução sobre essa empatia, ela é muito importante para que vocês também se inspirem em várias Renatas que tiver por aí. Mas eu queria aproveitar e já encerrar o Bora Comentar, que ele é curtinho, dizer para vocês que feminicídio tá aí e que vocês têm que estar atenta a tudo e a todos e observar qualquer coisa que estiver incomodando. Desejo a vocês um feliz Dia das Mulheres e a gente se encontra no próximo Bora Comentar. Eu desejo vida. Que estejamos todas no próximo 8 de março vivas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.